Boa noite, meus irmãos. Nesta noite de 23 de setembro de 2013, iniciamos o nosso primeiro vídeo sobre a Ordem Iniciática Espírita e os seus estudos científicos, filosóficos e doutrinários. O tema deste vídeo fala a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corporal, da característica dessas intervenções do ponto de vista místico, da progressão dos espíritos através dos mundos e do universo, não é? Também fala um pouco a respeito de como os homens fizeram os demônios e os anjos, não é verdade? Mas antes de mais nada, gostaria de convidar a todos os irmãos para participar de nossa Ordem Iniciática Espírita, um núcleo de divulgação espírita, criado para o aperfeiçoamento nos estudos e nos trabalhos de cunho científico, filosófico e doutrinário do Espiritismo. Além de tudo, promovemos também a confraternização espírita, num movimento onde os jovens, adultos, enfim, todas as pessoas, a partir da sua iniciação em nossa ordem, podem se confraternizar, né? Bom, passamos então ao nosso objeto de estudo desta noite, né? Para isso recorremos a um dos livros de base do Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, um dos 5 livros das obras básicas do Espiritismo, que eu faço questão, meus irmãos, de também divulgar os links para que vocês possam baixar esses livros, né? Então logo eu termine de divulgar o vídeo no YouTube, eu faço questão de postar aí os links para que vocês possam baixar diretamente do meu Drive no Gmail, sem risco nenhum, os 5 arquivos em PDF e mais alguns outros falando a respeito da doutrina espírita, né? Com os livros básicos e tudo mais, tá? Bom, o primeiro dos temas que nós vamos abordar hoje à noite fala a respeito do místico, fala a respeito do misticismo, né? Então vocês viram que eu digitei ali na janela de buscas, não é? E o meu PDF já me redirecionou lá para a página 494, né? 483, me desculpa, do Livro dos Espíritos, na parte 5, né? Da conclusão do Livro dos Espíritos, tá? Não é nenhum capítulo em específico, né? Nessa conclusão temos aqui, ó, falsíssima ideia do Espiritismo, quem julga que a sua força lhe vem da prática de manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está em sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente ocultavam ao vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegoria suscetível de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo o mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Bom, eu fiz questão de ler esse texto em primeira mão
Porque quando do advento da criação da nossa ordem iniciática espírita, muitos dos irmãos nos perguntaram por que a criação de uma ordem iniciática espírita, se nós já temos tantas denominações de grupos espíritas, se nós já temos tantas instituições formadas de espiritismo, não é verdade? Seria essa ordem iniciática espírita uma ordem espírita ocultista e de teor místico, né? E vocês percebam que ao ler esse trecho aí do Livro dos Espíritos, eu já faço descartada qualquer ideia a respeito da questão mística e ocultista que possa pairar sobre a imagem da nossa ordem iniciática. Nossa ordem iniciática tem por ambição prover e promover os estudos das obras básicas do Espiritismo em ampla escala, em largo grau, né? Dado que nós estamos tentando desenvolver toda uma didática específica para a transmissão dos conceitos e do conteúdo das obras básicas do Espiritismo para todas as idades ou grupos e etnias, né? Fazendo para isso valer da nossa integração ou da nossa irmandade espírita iniciada, né? Que a partir da sua iniciação nos estudos progride e passa também a trabalhar pela nossa ordem na divulgação do Espiritismo, né? Bom, a ideia de falar a respeito do místico na abertura desse vídeo era tão somente para responder a essas questões que pairavam sobre a nossa ordem, nos acusando de ser mais uma dessas novas ordens criadas aí com o intuito de promover o ocultismo e o misticismo, né? A ordem iniciática espírita é ortodoxa e de base, respeita tudo aquilo que não vai contra o que está declarado nas obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec e escritas pelos espíritos superiores, né? Bom, passamos também ao próximo tema, né? O tema da progressão dos espíritos, para aclarar mais um pouco a respeito da questão do misticismo, não é? Vamos então passar aqui ao nosso Livro dos Espíritos em PDF e colocando aí Progressão dos Espíritos, já rapidamente encontramos a página e também o capítulo em que está colocada essa questão a respeito da progressão dos espíritos. Vocês vão encontrar aí no capítulo 1, na parte 2, né, do Livro dos Espíritos, na pergunta 114 feita aos espíritos, né, o tema da progressão dos espíritos. Bom, uma pergunta que sempre nos fazem a respeito do espiritismo, e uma pergunta que hoje em dia está muito em alta, né? Uma dúvida que está muito em alta hoje em dia, haja visto tantos rumores a respeito de demônios, de anjos, do fim do mundo, das ordens ocultistas que estariam aí praticando a magia negra e enfim, outras formas, né, de bruxaria ou de trabalhos ocultos, ou bom, enfim, né? E esse assunto hoje em dia está tão em alta que basta a gente entrar num mecanismo de pesquisa qualquer, colocar o ocultismo lá no Google, por exemplo, olha quanta coisa vocês vão encontrar, fotos aí, né, a respeito de ocultismo, os demônios, tem até uma foto de um templo maçônico aqui, né? Uma imagem de um templo maçônico, remete a um templo maçônico, né? Que infelizmente tem um link numa página de uma igreja evangélica. Quer dizer, o tema hoje, as ideias estão todas tão difundidas a respeito do ocultismo que as pessoas se confundem, né? Você viu que eu cliquei aqui numa imagem de um templo maçônico e acabei saindo num blog de uma igreja evangélica, não é?
E é um tema realmente muito amplo, um tema muito vasto, tá? E não é minha pretensão esgotar ele num vídeo de alguns minutos, mas, todavia, porém, vamos aqui ao Livro dos Espíritos, onde na pergunta 114, feita aos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: os Espíritos são bons ou maus por natureza? São eles mesmos que se melhoram? Ou seja, gente, vamos tentar entender o teor da questão, não é? Aqui já fica descartada a ideia de que existem anjos e demônios. Não é? Quem já teve oportunidade de estudar sobre isso em outros capítulos do Livro dos Espíritos sabe que o Espiritismo não avaliza a ideia da existência de seres sobrenaturais que estão predestinados a sofrer para sempre ou ser eternamente agraciados por Deus com uma condição superior e divina, como no caso dos anjos, não é? Bom, a resposta do Livro dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade diz a Allan Kardec: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Bom, com isso a gente já tem uma prévia do que seria a progressão dos espíritos e já descarta a ideia de que existe lá um demônio eterno, algo que pode ser conjurado das sombras de um abismo profundo para servir a causa do mal, né? A gente vê tantos e tantos artigos na internet falando hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa para ampliação do nosso tema e acabei entrando lá numa página onde existiam lá os discípulos do rei Salomão, não é? Da Irmandade da Estrela Negra, não sei das quantas, os Illuminatis, os maçons, não sei o que, blá, 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 blá. Vejam bem, meus irmãos, a resposta do Espírito da Verdade é clara. São os próprios espíritos que se melhoram e melhorando, se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, se a gente pode chamar os espíritos inferiores de demônios, né? Se é que eles existem com essa ideia, né, de demônio, aquele que pratica o mal e que é o mal em absoluto, né? A gente poderia então reverter essa crença e passar a ver esses espíritos como espíritos puramente simples e ignorantes que vão passar de uma ordem inferior e vão passar logicamente pela natureza humana, pela escala natural da humanidade e atingir a angelitude, né? Se é que a gente pode dar esse nome para os anjos, os espíritos superiores, né? E na próxima pergunta, na sequência, vem aí. Pergunta 115 dos espíritos. Uns terão sido bons e outros maus. Ele está querendo ir mais a fundo nessa questão, né? Dos anjos e demônios. Aí o Espírito da Verdade nos diz aqui, né? Com toda a luz da razão e da verdade. E conhecendo a verdade é que a gente se liberta dessas crenças místicas, sombrias, fantasmagóricas, né? Onde existem bruxas e não sei o que. Olha, meus irmãos, eu não vou descartar a possibilidade de algum irmãozinho menos afortunado estar aí entrando em comunhão com espíritos inferiores que se autodenominam ou que são denominados de demônios para realizarem trabalhos de cunho menos bom, né? Chamada magia negra, voodoo, essa coisa toda. Eu não vou descartar que existam pessoas que se juntem com espíritos para fazer isso, né? Visto que aí, nós já percebemos que existem espíritos de todas as ordens, passando desde a ordem inferior até as mais elevadas, e assim também são os homens, infelizmente. Existe na humanidade uma horda de místicos que fica aí, né, tentando ocultar do vulgo toda e qualquer coisa que possa ser moralmente questionável no sentido desse tipo de trabalho, né?
E para isso eu não estou me remetendo a nenhum tipo de sociedade ocultista em especial. Estou falando de maneira genérica. Mas aquilo que é verdade é feito à luz do dia. E para que todos vejam, não é? Esse ditado nem é meu, já é antigo. Bom, então a resposta dos espíritos aí na pergunta 115 é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem o saber, sem a luz da verdade, né? A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos às provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada, e outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha, vejam bem, meus irmãos, eu quero frisar outra coisa. Hoje eu escutei uma falácia, uma coisa que me deixou extremamente chocada num vídeo onde um senhor, que eu não vou revelar quem era, mas é muito fácil vocês encontrarem no YouTube, no Google da vida, estava lá falando em um vídeo a respeito da Cabala. Cabala, um conhecimento místico dos hebreus e não sei o que, e blá, e blá, e blá, e blá. Né? E num determinado momento ele me diz assim: olha, e é uma inverdade, né, o que dizem aí, que a riqueza não é boa. Se a riqueza não fosse boa, Deus não teria nos dado a riqueza, né? Então tira da sua cabeça que rico não vai para o céu. Rico vai para o céu de Ferrari, rico vai para o céu de carrão. Agora, pobre vai para o céu de fusquinha, né? Meus irmãos, quero deixar bem claro o seguinte: esses espíritos dos quais a gente está falando aqui, chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, né? São justamente aqueles espíritos que já compreenderam que a perfeição não se encontra na matéria, que a perfeição se encontra fora dela, e que a matéria, os bens materiais e todas as coisas que nos podem ser dadas ou acumuladas durante a vida aí, pelo trabalho, que é muito honroso, diga-se de passagem, são meras fantasias transitórias nossas, de espíritos mergulhados ainda nos mundos materiais, né? E servem a um propósito. Mas a ostentação da riqueza, né, essa é que promove aí esses pequenos rituais satanistas de ambição de poder, né? Essa ambição que promove aí a união menos feliz entre espíritos simples e ignorantes, e encarnados também simples e ignorantes, que ainda estão vivendo e permanecendo com esse extremo apego à matéria, aos bens materiais, né? Que ainda vivem pela sede de poder e de prazer, de títulos e satisfações, né? As fantasias criadas pelo véu da matéria, tá? Então a gente percebe aí o teor, né, desse tema, que eu faço questão de frisar nesse vídeo. Não é um tema muito agradável para muitos,
Mas então vamos tentar entender uma coisa interessante. Já que a gente está falando de espíritos simples e ignorantes, e está falando daqueles que chegam, né, à felicidade prometida aí, outra coisa que eu também queria desmistificar é o seguinte: o céu e o inferno não existem, querido. Não existem. De acordo com o Espiritismo, com o Pentateuco, que são os 5 livros básicos do Espiritismo, o céu não existe, assim como o inferno também não. Né? Mas eu pretendo assinalar essa temática em outros vídeos. Por enquanto eu quero só fazer uma pequena ênfase, né, para dizer o seguinte: nós vamos agora passar a compreensão dos espíritos puros, os espíritos de primeira ordem, para a gente saber, não é, qual é a nossa predestinação, se nós temos que acumular dinheiro, poder e riqueza, prazer e vaidade, ou o que é realmente que nós devemos cultivar em nossas vidas para chegar à primeira ordem de espíritos, os espíritos mais felizes, ou seja, os espíritos puros. Vamos lá, vamos ver. Né? Eu vou pegar aqui, vou copiar do meu bloco de notas, colocar aqui no meu espaço de pesquisa. Depois vocês podem fazer também em casa, já tendo baixado o Pentateuco, né? E aí a gente dá um enter aí e já vai direto lá, ó. Primeira ordem, espíritos puros. Aqui ele fala aqui de espíritos superiores, sábios, né? E tudo mais. E aí ele entra aqui no capítulo 2, aliás, na parte 2 do capítulo 1, ele entra no tema primeira ordem dos espíritos ou espíritos puros. Porque eu acho muito interessante a gente estudar esse tema, mesmo que en passant, para que a gente saiba, não é? Atrás de que a gente tem que correr nessa vida, né? O que dá sentido à nossa vida, qual o nosso objetivo, qual o nosso foco, qual é o objetivo final da nossa viagem pela encarnação, né? Então a gente vê isso através das características gerais aqui dos espíritos puros. Como é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser um espírito que não sofre nenhuma influência da matéria, cuja superioridade intelectual e moral é absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Olha, veja bem, ele não está falando de superioridade material, ele não está falando de... ele sequer tocou na ideia da sabedoria, do conhecimento material. Ele disse conhecimento, a superioridade intelectual e moral absoluta. Né? E o interessante é que dessa primeira ordem de espíritos eles fazem então uma classe única, sem divisões, sem graus, né? Então não tem aquela história de serafim, querubim, arcanjo, anjo e o escambanjo. Não tem nada disso. Na primeira ordem aqui é uma classe única, né? São espíritos que compõem e percorreram todos os graus da escala de progresso espiritual e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, ou seja, não tem mais que reencarnar em mundos como o nosso, não estando mais sujeito às reencarnações em corpos perecíveis, né? Realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha aí. Então, meus queridos, aqui não tem nada desse negócio não. Se eu fizer um pacto com o demônio, eu vou pro inferno e vou passar o resto da eternidade lá. Ou então, se eu fizer obras de caridade material e ajudar os pobres com o meu dinheiro, né, e com o meu poder, eu vou para o céu. Não, querido, seria muito fácil, não é? Mas para isso,
para ir para um suposto céu, que ele não está falando céu aqui não. Ele não está falando céu aqui, não tem céu aqui, né? Se despojaram de todas as impurezas e, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas e expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, em mundos, não é? Onde a felicidade é a tônica. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidas às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Olha aí, então eles ainda vão trabalhar. Eles são mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então esquece que você não vai aposentar como homem santo e vai morar eternamente sentado do lado de Jesus Cristo assistindo NetGeo. Até porque em mundos felizes eu acredito que nem tem NetGeo, né? Mas ainda vai ter que trabalhar muito. Olha só que legal. Então essa ideia, né, de anjinho lá no céu, né, feito de algodão, eterna maciez, brancura, felicidade, sem ter que fazer P nenhuma, tira isso da sua cabeça, né? E aí vamos ver o que os homens fizeram com os demônios, o que fizeram com os anjos, né? Uma pesquisa que eu fiz aqui antes de iniciar esse vídeo. Vamos lá. Olha, tá aí. Eu quero até fazer menção a isso, porque é o seguinte, tá aqui dos espíritos, na página 101, não é? Do capítulo 1, parte 2. Ele é prolegômeno da pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a palavra? E aí, né, vem aqui a questão. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus, olha a luz da razão e da verdade. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Essa é a pergunta que ele faz em resposta à questão. E aí depois ele fala aqui, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros lugares semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. E aí vem também a explicação da palavra demônio. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde derivou essa palavra, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, ou seja, aos espíritos, bons ou maus indistintamente. Quer dizer, até nisso a gente é ignorante, não é? De desconhecer o significado da palavra demônio. Aí a gente coloca lá demônio, aquele serzinho vermelhinho com chifrinho, rabinho com tridente na mão. Por ignorância, né? Então foi isso que a gente fez, né? Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, não é? Isso chega a ser até uma ironia, né? Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, ou seja, é anjo, já nasceu anjo, foi criado anjo, está lá do lado de Deus. Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros,
que muitas vezes nos valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Ou seja, meu querido, esses espíritos impuros lá, que a gente vê aí muitas vezes, muita gente falando a respeito de cerimônias macabras, ocultas, de pactos, de macumba, feitiçaria, ziguezira e sei lá o que, são espíritos simples e ignorantes. E o mais interessante, hein, já vai vir em próximos estudos aí mais pra frente, que esses espíritos não estão condicionados à vontade de homem nenhum. Eles têm liberdade de escolher se vão fazer o bem ou o mal e a quem vão fazer esse bem e esse mal, hein? Então cuidado, porque o ditado que diz que o feitiço pode virar contra o feiticeiro é bem verdade. Não é brincadeira não. Então vamos lá, gente. Vou encerrar o nosso vídeo de hoje. Nota, também vou deixar aí a respeito... não, desculpa aí. Vamos falar das intervenções dos espíritos no mundo corporal. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo em dois. No próximo vídeo eu vou estar falando a respeito desse capítulo 9 aqui, né? E desse tema. Tá bom? Para não ficar um vídeo muito longo, vocês poderem assistir em duas etapas, tá bom? Então, para aqueles que não vão poder assistir, um abraço e até breve. E para os outros que vão me acompanhar, até já. Tchau, tchau.